Olá pessoal, meu nome é Rafael Brassac Knigendorf, eu faço monitoria de utilidade de instrumentação com a professora Elaine e hoje a gente vai estar resolvendo o segundo exercício do nosso ciclo de Rankine. Então, primeiramente, vamos ao enunciado. Determine o rendimento de um ciclo de Rankine simples que utiliza água como fluido de trabalho. A caldeira opera 2 MPa, o vapor deixa a caldeira a 400 graus Celsius e entra no condensador como forma de vapor saturado. Então, se vocês viram o último vídeo, vocês devem se lembrar que lá a gente também calculou o rendimento do ciclo de Rankine. Porém, a diferença é que lá a saída do vapor da caldeira era como vapor saturado. Aqui é como vapor superaquecido. E saía da turbina o vapor meio úmido. Então, era um título, não era 100% vapor. Nesse caso, vai sair vapor saturado da turbina. Então, a gente vai relembrar rapidinho sobre o ciclo de Rankine, que já relembramos no primeiro exercício, mas não custa nada. Então, começando pelo ponto 2, que é como os livros usualmente falam, a gente tem a caldeira. Então, a água líquida subresfriada entra na caldeira. Lá, ela evapora e aquece mais um pouco, então ela sai como vapor superaquecido. Todo esse processo é feito a uma pressão constante. Depois da caldeira, temos a turbina. A turbina opera de maneira isentrópica, ou seja, entropia constante, e lá todo o calor sensível do vapor é transformado em energia elétrica. Depois da turbina, nós temos o condensador. Assim como a caldeira, ele opera de maneira isobárica, e a função dele é basicamente condensar todo o vapor que saiu da turbina. E por último, nós temos a bomba. Ela vai pegar toda a água condensada no condensador e elevar até a pressão de operação da caldeira. Esse processo, assim como da turbina, é isentrópico. Então, só dando uma relembrada, muito importante, caldeiras e condensadores são isobáricos e turbinas e bombas são isentrópicos. E aqui está uma representação melhor do ciclo de Rankine. O exercício, ele pede a eficiência. Então, vamos relembrar rapidinho como que calcula a eficiência de um ciclo de Rankine. Então, a eficiência é todo o trabalho produzido nas turbinas, menos o trabalho gasto nas bombas, dividido tudo isso pelo calor fornecido na caldeira. Então, simplificando tudo como entalpia que sai menos a que entra, assim que vão ficar os termos da nossa equação. Se quiser, você pode voltar um pouco o vídeo para ver, para ter uma ideia visual de onde fica cada ponto, 1, 2, o 3 e o 4. E substituindo na equação, nós temos essa expressão aqui. Então, com tudo isso em mente, agora a gente já pode resolver o exercício. Então, vamos começar primeiro desenhando o ciclo no diagrama d'água. Então, primeiramente, o exercício dá as condições de operação da caldeira. Então, 2 megapascal, ok? E o vapor deixa a caldeira a 400 graus Celsius. Então, a gente tem o ponto 3 de saída da caldeira. 2 megapascal e 400 graus Celsius. Então, 2 megapascal, 400 graus Celsius. Bem aqui. Esse aqui é o nosso ponto 3. O exercício também fornece a entrada do condensador. Então, ponto 4, que é como vapor saturado. Então, ele vai estar nessa curva aqui. Do ponto 3 até o ponto 4 é a turbina. Se a gente lembrar bem, a turbina trabalha de maneira isentrópica, ou seja, a entalpia é constante. Então, a ideia é que nossa curva siga essas linhas aqui. Ok? Então, a curva vai ficar mais ou menos assim. Um pouquinho inclinada. E aqui, então, é o nosso ponto 4.
O condensador, ele trabalha, assim como a caldeira, de maneira isobárica. E como disse antes, a única função dele é condensar o vapor que sai da turbina. Então, se a gente fizer uma linha isobárica aqui, ou seja, reta paralela em relação ao eixo X, até a ponto de condensação, a gente tem isso aqui. E aqui, nessa saída, é o ponto 1, que é a saída do condensador. Então, 1. Depois do condensador, vem a bomba. A bomba, assim como a turbina, trabalha de maneira isentrópica, e a função da bomba é pressurizar a nossa corrente até a pressão de trabalho da caldeira. Então, basicamente, apesar de ser uma isentrópica, a gente vai fazer uma linha reta, só por termos visuais, porque quando a gente vê aqui, a nossa isentrópica ela é quase uma linha reta em relação ao eixo Y. Mas ela, em teoria, tem uma curva, mas é muito pequena. Quase nem dá para ver pelo desenho. E aqui é o nosso ponto 2, a saída da bomba. E aí na turbina, quer dizer, desculpa, e na caldeira, então ela entra na caldeira e a caldeira aquece até o vapor que entra na turbina, fechando assim o ciclo. Então, para resolver o exercício, a gente pegava as entropias de cada ponto e colocava na equação e calculava o rendimento. Então, basicamente, a gente pegava aqui, vinha com régua, qualquer coisa que desse para não se perder, e veria qual o valor da entalpia. Porém, a gente tem um nicho à nossa disposição, então vamos fazer novamente os cálculos por lá. Aqui, então, eu deixei um compilado de tudo que a gente viu, do ciclo, do desenho, do enunciado e das equações. E agora a gente vai pegar os valores no NIST. Então, só relembrando, primeiro substância, fluido puro, água, dá um ok. A gente quer, primeiro vamos começar pelo ponto 3, que a gente tem os valores fornecidos pelo enunciado, 400 graus Celsius e 2 megapascal. Então, calculate, a gente vem em estado específico, porque tudo que está, dá para dizer que tudo que está além da curva de saturação, dá para pegar por esse valor de estado específico. Então, temperatura é 400 graus ou 673,15 Kelvin e pressão de 2 megapascal. Então, a gente tem a entalpia e a entropia do ponto. Então, já vamos colocar a entalpia no Excel. Ponto 3, então, 3248,3 kJ por quilograma. O ponto 3 até o ponto 4 é a turbina. A turbina trabalha de maneira isentrópica. E a gente tem a entalpia de entrada. Então, também temos a entalpia de saída. E a gente também tem informação de que a saída é como vapor saturado. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Nós vamos criar uma tabela de saturação e variar a pressão e assim descobrir a pressão de operação. Quando fizer visualmente, vai ficar mais fácil de entender. Então, a gente vai aqui em Calculate de novo. Tabelas de saturação. E o tipo vapor líquido, né? E a gente varia a pressão, porque se ver aqui, a gente não tem muito bem a pressão. A gente sabe que é por volta de 0,2 megapascal, mas não tem certeza, porque não tá seguindo, não tem uma linha aqui para a gente seguir. Então a gente vai variar a pressão para descobrir qual que é a pressão de operação do condensador. A pressão inicial a gente vai deixar como 0,1 megapascal. A pressão final a gente vai deixar como 0,3. E o incremento na pressão vai ser de 5 vezes 10 a menos 4 megapascal. Então, 0,0005.
Então, ele foi criando a, a curva, né, para toda a pressão. Então, para pressão de 0,01, ele dá os valores da entropia e a densidade para a parte líquida e para a parte gasosa. Meio que ele, então, falar para 0,1, a gente tem esse ponto aqui e esse ponto aqui, que é o que a gente precisa. A nossa entropia é de 7,12. Então, a gente basta procurar uma entropia de vapor que é de 7,12 também. Então, aqui a gente tem quase o 7,1292, é 7,1294, tudo bem. E a nossa pressão vai ser de 0,1985 megapascal. Como eu disse, ele dá os valores do vapor e do líquido. Então, ele dá os valores aqui do ponto 4 e de quebra também já dá os valores do ponto 1, que é o do líquido. Então, começando aqui pelo ponto 4, a entalpia do vapor é dos 2.705,9 e do líquido é 503,69. Colocando no Excel, é da saída da turbina, 2.705,9 e a entrada da bomba, o H1, 503,69. Então agora falta só o ponto 2. Primeiro, a gente sabe já a pressão de operação, que é 2 megapascal e foi fornecido. A gente também tem a entropia da saída do condensador, ou da entrada da bomba, como quiserem chamar, do ponto 1 aqui, que vai ser a mesma entropia do ponto 2, já que a bomba trabalha de maneira isentrópica. Então, com a entropia e a pressão, a gente consegue descobrir os valores da entropia no ponto 2. Então, a gente vem aqui e coloca a entropia do nosso vapor, desculpa, do nosso líquido. Então, 1,5276, 1,5276, e também colocamos a nossa pressão, 2 megapascal. A gente tem que a entropia é 515,52. 515,52. Esses valores, basta a gente jogar na equação e calcular a eficiência de Rankine. Então, vai ser igual ao módulo, né? Ou, no Excel, ABS, de H4 menos H3, menos ABS, H2 menos H1, tudo isso dividido pelo ABS, H3 menos H2. Deu 0,194 ou 19,4, como quiserem falar. Se vocês quiserem abrir o vídeo anterior, vocês vão ver que a entropia foi de mais ou menos 30% no outro caso. Porque a gente aproveitava mais da turbina, mesmo sendo bem errado sair com tanta umidade dela. No próximo vídeo, a gente vai ver como melhora essa eficiência, ainda assim respeitando os limites da turbina. Então, é isso e obrigado.